Então, seguindo, né? Eu dizia que o Brasil foi incorporado às colônias espanholas por conta da unificação dos reinos ibéricos, né? Agora, sob o controle da Espanha, Portugal, né, e suas colônias tornam-se, né, domínio do rei espanhol. Isso tem uma implicação, porque na prática essa linha divisória ela desaparece, permitindo que grupos de portugueses, né, principalmente os bandeirantes, que são exploradores que estão atrás de escravos indígenas, estão atrás de ouro, de diamantes, mas são assim organizados por gente com um passado criminoso, são gente que reúne, né, são grupos que reúnem gente da pior espécie no Brasil, e esses grupos possam adentrar em território que antes, em tese, era território espanhol. Isso leva a uma expansão, né, dessas zonas. Quando terminar essa unificação, 60 anos depois, essa unificação das coroas, e o Portugal voltar a se tornar um Estado independente, os portugueses vão ter colonizado zonas nessa região e vão começar a brigar por essas regiões, né, estabelecendo novas fronteiras. Mas isso tem outras implicações, que é a chegada dos holandeses ao Brasil, a invasão holandesa. Os holandeses eram sócios dos portugueses no tráfico de escravos. O tráfico é um troço tão volumoso, tão grande, que só os portugueses não davam conta. Então, Portugal autorizou, né, mercadores holandeses a também traficarem. Só que a Holanda é um país protestante. Nós vamos discutir em uma outra oportunidade as reformas religiosas. A Holanda é um país protestante e a Espanha, governada pelo Filipe II, que é um fanático católico, é inimigo dos holandeses, está em guerra com os holandeses. Quando a Espanha incorpora Portugal, uma das primeiras coisas que o Filipe II faz é suspender os contratos que esses holandeses tinham de traficar escravos para o Brasil, de trazer escravos para o Brasil. Isso gera uma revolta geral dos holandeses e em 1600, em 1630, desculpa, né? 40 anos depois da chegada 40 anos depois da unificação das coroas ibéricas, né, da unificação sob o comando de Filipe II, os holandeses organizam uma expedição militar para tomar conta do litoral brasileiro, né, principalmente a região do Maranhão, São Luís, né, uma parte de Pernambuco vão ser incorporadas pelos holandeses. Eles querem o quê? Eles querem controlar a produção de açúcar nessa região para eles mesmos enviarem açúcar para a Europa, né, como retaliação à perseguição espanhola. Isso leva a uma guerra, né, que vai durar entre 1630 e 1554, que começa com os espanhóis contra os holandeses e depois vai terminar com os portugueses contra os holandeses para retomar essa região, mas é uma guerra entre os brancos no litoral brasileiro. Isso desorganiza uma parte desta região, favorecendo as fugas de escravos. O escravo já pratica fuga e, em geral, ele tenta se organizar em comunidades nas matas, que são os quilombos, as comunidades quilombolas. O quilombo é uma zona de resistência daqueles que não querem se submeter à escravidão e que criam comunidades independentes no Brasil. São perseguidos pela polícia e pelas forças militares, porque o quilombo sempre é visto como algo subversivo, que pode subverter o sistema, pode despertar nos outros escravos o desejo de também fugirem e se aquilombarem. Com esta guerra, a população negra consegue fugir em números expressivos das senzalas, das fazendas, e fundam novos quilombos. O mais importante desses quilombos é o Quilombo dos Palmares, né, que vai ficar numa zona entre Pernambuco e Alagoas, né, na região da Serra do Macaco, né, que está aqui atrás, né? Aqui está Maceió, que vai ser capital de Alagoas depois. É uma região muito grande, no qual, na verdade, tem vários quilombos. Palmares é o mais importante, é o centro, mas, né, é uma confederação, na verdade, de quilombos, das quais tu tem o Zumbi como líder mais importante. E essa região ela vai ser alvo de inúmeras expedições militares. Muitos anos depois da expulsão dos holandeses, os portugueses ainda estão lutando contra os escravos, os ex-escravos dessa região, contra os rebeldes.
e são guerras que vão perdurar por quase um século para que Palmares seja finalmente destruído. As comunidades de quilombolas resistem, são muito fortes. Até que finalmente um bandeirante, o Domingos Jorge Velho, que era conhecido como Anhanguera, a Anhanguera é uma denominação para uma criatura do mal, uma criatura maligna, em Tupinambá, até que o Domingos Jorge Velho finalmente derrota Palmares, mata Zumbi e termina com a resistência escrava especificamente em Palmares. Mas o quilombo é uma realidade do país inteiro. Palmares é um dos mais importantes, mas tu tem quilombos em todo o país, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, os quilombos estão concentrados principalmente na região em torno de Pelotas e Rio Grande, porque o uso do trabalho escravo está principalmente nesta região. Eles vão ser usados na fabricação do charque, são as charqueadas, onde tu transformava a carne, né, das fazendas, criação de gado, transformava a carne em charque, numa carne salgada e seca, que era consumida na área de trabalho escravo. Então, o escravo no Rio Grande do Sul é usado principalmente nessa região, o que faz com que tenha mais quilombos aqui. Mas tem quilombos, inclusive, dentro de Porto Alegre. Tem pelo menos o registro que eu conheço de 3 zonas em Porto Alegre que eram zonas de quilombos e que depois vão acabar, né, se tornando comunidades, né, de quilombolas dentro da cidade. Né? Então, o quilombo ele é uma realidade. Né? O quilombola é a expressão mais importante da resistência contra a escravidão no Brasil. Essas comunidades ainda hoje estão distribuídas em muitas zonas do país. Houve tentativas de entregar essa terra para essas populações, já que elas estão lá há centenas de anos, em alguns casos. Muitos estão em quilombos no interior, nas matas, e quando está no litoral a gente chama essas populações de populações caiçaras. São comunidades de pescadores e são populações negras, né? Populações, né, que são descendentes dessas comunidades que resistiram durante esse período. Né? Por outro lado, se o escravo luta para fugir, se o escravo tenta resistir, tu tem um sistema que tenta inibir, tenta reprimir, né, a reação do escravo contra a escravidão, né, que vai, né, das forças policiais, da uso da violência, a os homens especializados em capturar o escravo fugitivo, que eram os capitães do mato. O capitão do mato, em geral, é também um homem negro. Vejam só, né, as contradições desse sistema, como eu disse para vocês lá no início da outra aula, do outro vídeo, né, muitos dos membros das comunidades oprimidas trabalham, operam com os opressores como forma de se beneficiar do sistema, e o Capitão do Mato é um exemplo disso. Né? O Capitão do Mato é um negro da região, que conhece muito bem a região, que vai ganhando a confiança do senhor ou de senhores, e que é utilizado para caçar os escravos fugidos. Ele é um rastreador, ele é um perito em trilhas nas matas, ele conhece muito bem a região, então ele tem uma habilidade em buscar esses escravos fugitivos. Por outro lado, né, o escravo é um estrangeiro. Tu tem, né, escravos sempre há pouco tempo, considerando-se o tempo de vida deles, que estão no Brasil. Né? Eles estão sempre chegando, sempre chegando, sempre chegando e morrem nessa situação. Então, o escravo é alguém que tem pouco domínio do território. Diferente do capitão do mato, que é uma pessoa que tem experiência na região, que conhece a região, o escravo não conhece as rotas, as constelações não estão nos lugares que ele estava acostumado na África. Então ele não é alguém que tem um domínio territorial dessa região e por isso, quando ele foge, né, ele em muitas situações acaba sendo capturado pelo capitão do mato por conta dessa diferença grande entre os dois. Um tem pouco conhecimento da região, o outro tem um conhecimento muito profundo da região, das rotas de fuga, dos pontos d'água, né, para onde um escravo poderia se dirigir. Né? O capitão do mato é uma figura importante do sistema, porque ele é basicamente aquele que mantém, né, o controle fora das fazendas, né, sobre os escravos que tentam fugir. Né? Ele é a pessoa designada para manter o controle sobre a comunidade. Aqui nós temos um quadro do Debré, mostra escravos em Salvador. Salvador é a capital mais negra do Brasil, a presença
dos africanos era muito grande. E Salvador é uma área urbana no meio, né, de uma região que era usada para trabalho rural. E aí tu usa os escravos para outras funções. Eles são escravos de ganho, escravos que têm trabalho especializado e que são contratados, são alugados por pessoas que precisam de um trabalhador ou são escravos que vão para a cidade vender produtos do engenho. Né? E esses aqui estão com cangas, é um colar, né, que era colocado naqueles escravos que já tinham tentado fugir. Né? Então é uma maneira de, ele está soldado ao pescoço da pessoa, é uma maneira de dificultar a fuga. Em primeiro lugar, porque se tu vê um escravo numa zona que não é urbana usando isso aqui, tu logo percebe, a polícia, o capitão do mato, que ele é um escravo fugitivo. Em segundo lugar, na mata, esses ferros, eles se engancham nos galhos, então eles tornam a fuga da pessoa muito difícil. Né? E as pessoas vão ter que viver com essa situação, com essa canga, né? Quadro típico do que era o sistema de escravos. E aqui nós temos alguns dos tipos de castigos físicos da violência contra escravos. Esse aqui é, né, a pessoa está pendurada, um pelourinho, mas ele não está enforcado, ele está tendo o corpo estrangulado por uma corda. Né? É um castigo muito brutal, muito violento, porque a corda é molhada para ela inchar, e aí o peso do escravo contra a corda vai fazendo com que ela cada vez aperte mais e vá cortando a carne. Né? Se a pessoa ficar algumas horas aqui, ela vai sair com ferimentos muito graves. Em alguns casos, as pessoas eram abandonadas aí até a morte como forma de castigo. E às vezes eram colocadas o pelourinho está em alguma área central ou na entrada das cidades para mostrar para os outros escravos o que acontece com o escravo que resiste. Né? Aqui uma outra forma de castigo bastante comum, né? Os escravos estão sendo arrastados para serem açoitados, né? Tem policiais vigiando, né? E né, o açoite no tronco também. Né? Isso aqui é numa área urbana, mas também vai ter dentro da própria senzala da fazenda, tu vai ter isso. Os instrumentos típicos de tortura é essa chibata com nós, é um couro com nós de 3 pontas, então essas bolotas de nós, elas machucam muito. Né? Às vezes também eram colocadas umas miçangas de madeira para ferir a pessoa bastante. E aqui práticas né, dessas serviços, dessa tortura, muitas vezes o escravo é espancado até a morte. Né? E quando tu não quer matá-lo, de espancamentos, depois tu usa salmoura para evitar a infecção. Né? O castigo é uma maneira de impor o comportamento dócil ao escravo. Aqui nós temos algumas fotos, essas fotos são dos Estados Unidos. Se alguém viu o filme do Lincoln, que acho que deve ser de 2012, se eu não me engano, essa foto aparece no filme. O Lincoln é o presidente dos Estados Unidos que vai comandar a guerra civil contra os escravocratas. E tem uma cena que o filho dele está olhando essa foto. Isso aqui são cicatrizes deixadas no corpo da pessoa pelos açoitamentos. Esse homem foi muito açoitado ao longo da vida dele. Ficou um mapa, um registro, o que mostra, né, que ele era alguém desobediente para o sistema, era alguém que não se submetia, que resistia. Nós temos uma outra imagem aqui que mostra um outro desses escravos, é outra pessoa também com uma quantidade muito grande de cicatrizes por conta da violência contra ele. Mas esse corpo fala, né? O corpo do escravo fala. Esse é um escravo que dificilmente vai ser vendido. Ninguém quer comprar um escravo que traga no corpo essa marca tão característica de desobediência. Esse é um cara que o dono da fazenda não quer no meio dos seus escravos. Ele é um agitador no meio da senzala. Então, o senhor não quer esse escravo lá. Ele não quer alguém que possa perturbar a, entre aspas, paz da senzala. Por outro lado, um escravo que olha para essa pessoa, um escravo que quer se rebelar, que quer fugir, ele olha e vê nessa pessoa um aliado, alguém que não se conformou, alguém que resiste, alguém com quem ele pode contar. Então, no sistema é tão perverso que o próprio corpo da pessoa escravizada, ele se transforma em linguagem, né? Que pode ser lida de diferente maneira, dependendo de aonde você está no sistema. Se você é um submetido à escravidão, se você é quem submete alguém à escravidão. Né? Aqui um anúncio de polícia, Jornal do Rio de Janeiro, no final do século XIX, né? Em que precisamos de uma polícia que a nós inspire confiança e aos escravos infunde terror. Né? O sistema de segurança no Brasil, ele é tão falho, ele é tão precário, porque ele sempre foi um sistema
formada para oprimir a população, começando pelos escravos, e não para protegê-la, né? A função da polícia é controlar e não dar segurança. É com esse aparato que nasce a polícia no Brasil, na época da escravidão, e é através desse modelo que depois vai ser utilizado também pelas ditaduras que vão se instalar ao longo da história do país. Em 1845, a Inglaterra decide pelo fim do tráfico. Desde 1830, os ingleses estão pressionando pelo fim do tráfico. Por quê? Eles são bonzinhos? Não. Os ingleses agora estão ocupando uma área muito grande na África e eles querem trabalhadores lá para explorar ouro, diamantes, né? Esmeraldas e outros metais que interessam a eles, outras riquezas. Então a Inglaterra não quer mais que os trabalhadores africanos sejam exportados em massa para a América, né? Como mão de obra escrava. Eles não são bonzinhos. Nós vamos estudar isso adiante. Quando os Estados Unidos entrar em guerra civil, aquela guerra do Lincoln, em que o norte luta contra o sul, e o sul é uma região de escravos, a Inglaterra vai apoiar o sul, que tem escravos. E nós vamos explicar isso quando olharmos para os Estados Unidos. Mas aqui é importante só salientar que eles não fazem isso porque são bonzinhos, mas porque têm interesses. Então eles impõem o fim do tráfico de escravos no oceano, né, criando patrulhas. Né? E desde 1850 eles começam a sufocar o tráfico de escravos. Ainda vem escravos para o Brasil, vem, mas em quantidade muito menor. O que também faz com que o preço do escravo se torne cada vez mais alto. Né? O preço sobe muito por falta de oferta. E aqui nós temos algumas senzalas, né, que era onde eles ficavam presos à noite, né? Por exemplo, amarrados a esses troncos. Algumas fotos de senzalas que depois se tornam pontos de visitação, que sobreviveram. Né? Lá no fundo tem um extintor de incêndio. Claro que não é daquela época, né? É de hoje, porque isso era feito principalmente com barro e madeiramento. Então pode entrar em combustão, as madeiras são muito velhas. Aqui uma senzala, né, típica, os escravos estão recolhidos à senzala e aqui tem um homem branco vigiando, né, e também lançando um olhar cobiçado sobre a moça, né. Muitas dessas mulheres são mulheres muito bonitas, são jovens as que vêm e acabam se tornando vítimas do estupro dos homens brancos, né, e com isso vai gerando uma comunidade mestiça, mas que nasce da violência sexual. Há uns anos atrás, nos protestos, aqueles 2013, tem uma menina segurando um cartaz, que é um cartaz muito interessante, que está escrito: o Brasil nasceu do estupro, a miscigenação não foi, né, pacífica. E é verdade isso, né? Tu tem uma quantidade muito grande de estupros nesse período. Os brancos estupram muito as mulheres negras, né? E disso nascem mestiços que os senhores não reconheciam como seus filhos. Aqui uma outra senzala. Ela ainda sobreviveu a alguns troncos onde eles são presos pelas pernas à noite, marcas de mãos, aonde eles ficavam muitas vezes acorrentados por horas e horas. Né? Isso é um calabouço, praticamente, onde essas pessoas ficavam trancafiadas, né, durante a noite. Aqui uma senzala vista de fora, ela vista por dentro. Né? E aqui uma reprodução, né, de como muitos deles ficavam à noite, né, presos, imobilizados pelos pés, sem poder se virar para descansar. Então a pessoa trabalha o dia inteiro numa situação brutal e à noite tu não consegue te virar, né? Vocês passam a noite inteira dormindo, vocês se viram para um lado, para o outro, o corpo cansa, ele vai se virando. Essas pessoas não conseguiam fazer isso, elas estão presas ali. Então, mesmo à noite é um inferno, é uma situação de muito infortúnio, de muito sofrimento. E tudo isso vai desgastando, né, a condição de vida do escravo, fazendo com que ele morra em alguns anos. Né? E aí o país passou por dois processos. Um de independência, que foi quando acabou oficialmente o sistema colonial português, mas depois o Brasil fica atrelado à Inglaterra. E um outro que vai ser a contestação ao sistema de trabalho escravo. Eles não são compatíveis, são diferentes. Em 1820, né, para 21, o Brasil busca a independência, se torna independente, em 22, né, oficialmente está independente, e a discussão era, né, fazer acordos comerciais com outras nações que não Portugal, há um interesse econômico aí, mas o sistema escravista não é questionado, o país segue um Estado baseado na escravidão, a escravidão só vai acontecer, né,
70 anos depois, basicamente em 1889, né? Na verdade, 1888, desculpe, 89 é a República. Né? Nos anos 60 do século XIX, 1869, 1875, no entanto, começa a haver uma crítica cada vez maior à escravidão. É o movimento abolicionista. Né? Castro Alves, Bernardo Guimarães, Joaquim Nabuco. Acreditem, muitos desses vão ser chamados de comunistas, porque eles queriam abolir com a propriedade do escravo. O comunismo já é um fenômeno do século XIX, o Marx já tinha escrito o Manifesto Comunista, e por conta disso, essas pessoas que se mobilizavam contra a escravidão vão ser acusadas de comunista. Essa história é muito antiga, de quem quer mudanças acaba muitas vezes sendo acusado de comunista por quem não quer mudanças. Né? É uma maneira de simplesmente desqualificar o adversário no debate. O Castro Alves lança o navio Negreiro em 69. Esses meninos são meninos que iam estudar na Europa, tinham contato com grupos abolicionistas lá, e quando voltavam para o Brasil, eles voltavam questionando o que o país fazia com a população negra. E o Castro Alves escreve o Navio Negreiro, é a obra mais importante de contestação ao sistema de escravidão, né? É a obra abolicionista mais importante, mas nós temos outros autores, Joaquim Nabuco, o Bernardo Guimarães, que vai escrever A Escrava Isaura. A Isaura é um romance que escandalizou a elite branca da época, porque a Isaura é uma branca, filha de um abuso, de um estupro, de uma escrava. Né? O seu dono estuprou essa escrava, e dessa escrava nasceu uma filha, uma criança branca, mas ela é filha de escravo. Portanto, ela também é escrava. E a Isaura era colocada na mesma condição que os outros escravos, tratada tal qual os outros, os negros. Escandalizou a sociedade branca da época, e era o objetivo do Bernardo Guimarães era esse mesmo, porque os brancos ficavam escandalizados com a maneira como a Isaura era tratada, né? Mas, na verdade, era aquilo que eles faziam normalmente, comumente, com os negros. Né? Então, tu começa a ter um movimento pelo fim da escravidão nessa época. E as consequências que esse sistema deixou estão aí até hoje, né? Desigualdade, preconceito, violência racial, né? Nós estamos vendo muitas manifestações racistas, né? Ou questionando o racismo no Brasil e nos Estados Unidos no momento atual, ainda por conta dessa nossa herança. Né? O Brasil é uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade, pelo preconceito e pela violência, né? Por conta desse passado que está no nosso presente ainda, que não foi resolvido, e deixa a África como uma situação de um continente muito subdesenvolvido, com regiões subdesenvolvidas. O tráfico subdesenvolveu a África. Né? Mas é claro que a questão da comunidade negra é muito maior do que apenas o que fica do preconceito, da desigualdade, da violência. A comunidade negra na América ela tem uma contribuição extraordinária na cultura. Nossa cultura é praticamente toda ela uma cultura baseada, né, na herança trazida pelos africanos. Né? Do samba, passando pelo reggae, até o blues nos Estados Unidos, que vai ser o pai do rock, né? Nós temos a população negra por trás. Né? O samba no Brasil, que é uma música de raiz, diz uma sambista brasileira: nesse país todo mundo bate tambor. O samba vai ser proibido, vai ser perseguido pela polícia até 1930, quando Getúlio Vargas vai acabar com essa perseguição. O samba e a capoeira eram considerados crimes, né? Quando eram praticados nas ruas. Tu tem o reggae, né? Como uma expressão dessa presença negra no Caribe. Tu tem o blues nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram muito mais intolerantes culturalmente, por conta da religião deles, eles são protestantes, são evangélicos, por conta da posição deles, eles eram muito mais intolerantes com a cultura negra do que eram os brasileiros. No Brasil, o tambor era algo comum na senzala. O senhor dizia: vocês estão batendo tambor, se tem barulho na senzala, tá tudo bem. O problema era uma senzala muito quieta, aí tinha algo errado. Né? Enquanto no Brasil o tambor é característico, nos Estados Unidos a cultura negra foi completamente suprimida por conta das atitudes religiosas, né, dos brancos. E isso fez com que os negros ficassem nos campos de algodão, enquanto colhiam algodão o dia inteiro. Naquele martírio, o que eles faziam era exercitar a voz, cantar, né? Cantar as suas tristezas, e disso nasce o blues. Nos anos 20, eles vão incorporar
né, o violão de aço e depois a guitarra, isso, e daí nasce o blues. Do blues nasce o swing, do swing também e do blues nasce o rock, que vai se tornar nos anos 50 para os anos 60 uma música feita por meninos brancos de classe média, com Elvis Presley, com os Rolling Stones, com os Beatles, mas é uma música negra de raiz. Então a contribuição da população africana para o mundo é extraordinária. Eles vão estar por trás, por exemplo, do ritmo musical mais expressivo, mais difundido da história, que é o rock, né? E estamos aí até hoje, né, com a presença dessa comunidade que não é suficientemente valorizada, que não é suficientemente entendida nas contribuições importantes que ela tem para a história